Mas antes da gente começar, eu gostaria de pedir a vocês, pode ficar sentadinhos, só para que a gente chame pelo Espírito Santo, que é o único comunicador perfeito, não é? Só Ele que vai falar, fazer com que eu fale e que vocês possam entender exatamente aquilo que Ele quer. Então vamos fazer aquela oração que Nossa Senhora nos ensinou, não é? Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Agora nós podemos conversar. E hoje nós vamos conversar de uma proposta de Jesus, né? Cada semana tem uma proposta. A proposta dessa semana é difícil, não é uma proposta fácil, né? Mas é porque Jesus, na verdade, Ele quer o nosso crescimento de filhos. Deus Pai fala para Catarina que a gente se entristece muito por não conseguir os bens materiais, mas que a gente não chora, não se entristece por não fazer nenhum avanço na nossa caminhada espiritual. Então, quando Jesus propõe, Ele sabe que nós temos condição de ir, por causa dEle, né? Então, a proposta é o que está em Mateus, capítulo 18, quando Pedro fala com Ele. Nós estamos falando das nossas relações humanas, dos nossos relacionamentos em família, dos nossos relacionamentos no trabalho, com os vizinhos, com tudo que gera a nossa vida. E aí Pedro falou: Jesus, mas é muito difícil conviver. Tem hora que o irmão me deixa nervoso. Até que dia, até que hora tem que perdoar? Só 7 vezes? Jesus falou: não, Pedro, para sempre, né? Quando você estiver aqui a caminho, você tem que perdoar. Então essa é uma proposta, porque o perdão, ele não nasce espontâneo no nosso coração, nasce? Não. Se alguém te olhou torto, se alguém não te elogiou, se alguém não fez aquilo que você gostaria, se você foi traído, se alguém te caluniou, se alguém falou mal de você, a primeira coisa que vem à cabeça é: como que eu vou vingar? Estou falando mentira? Primeira coisa que passa na nossa cabeça é: vou perdoar? Fala: mas vai ver comigo. Vai ver o que eu vou fazer. Então a gente fica sempre pensando, por quê? Nós podemos ficar irados, não é? Às vezes. E São Paulo fala lá na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 4, ele fala assim: vós podeis ficar irados, mas não podeis pecar. Porque na hora que você fica irado, que você recebe uma notícia, que seu marido te traiu, que o seu sócio te traiu, ou que alguém fala alguma coisa com você, ou alguém te rouba, alguma coisa que te magoa, uma palavra maldita. Então a primeira coisa que nós podemos ter é uma explosão de ira, não é assim? Então o que você fala com uma pessoa quando ela está muito nervosa? Você fala: conta até 10, respira fundo. Mas até aí nós não pecamos, é uma explosão. Quando que eu vou pecar? Quando eu paro com essa explosão de ira e começo friamente a pensar: mas terá um troco. Terá um troco. Me aguarde que eu vou fazer. Ou então eu fecho para essa pessoa e não convivo nunca mais. Essa pessoa está aqui, eu passo para cá. E às vezes é na família e falo: mãe, fulano vai aí, porque se for eu não vou. Aí tem famílias que o Natal comemora com uma parte no dia 23 e outra no dia 24. É triste. É muito triste. Porque às vezes a briga é entre irmãos, às vezes é entre cunhados, às vezes com cunhados. E às vezes um não suporta o outro. Então preste atenção. Nós estamos falando, a semana passada nós falamos que nós somos uma comunidade de irmãos. Então, para a gente começar a conversar sobre perdão, a primeira coisa que eu preciso ter consciência é daquilo que eu sou. E eu sou nada. Então, para mim poder caminhar com o outro, eu tenho que entender que eu sou frágil também. Que eu também sou capaz das piores coisas que existem. Eu não tive oportunidade. É verdade. Por que você não matou? Porque você não teve chance.
Porque às vezes na hora que você pega alguém, você mata. Como é que você pode imaginar? Teve uma médica que pegou o marido estuprando a filha de 3 anos de idade, quase matou ele. Mas ela foi condenada e ele não. Não, na hora ela matou ele, matou. Ela foi condenada. Eu não poderia condenar essa mulher. Mas ela matou. Era o próprio marido abusando da filha. Então às vezes a gente não teve oportunidade. Mas isso acontece. Então nós temos que parar e pensar. Então quem eu sou primeiro? Não gostaria de fazer, mas vou falar, né? Não tinha pensado em falar. Do que São Bernardo fala a nosso respeito, né? São Bernardo, é claro, santo. Como é que colocou a nossa realidade tão crua, dura de ouvir? Vocês vão ficar chateados comigo, mas ele é duro de ouvir, mas é real. Ele fala, pense naquilo que somos. Fomos um monte de barro que Deus moldou. Atualmente somos um vaso de estrume e seremos alimento de verme. Ele coloca a coisa muito crua. Então, como que eu posso guardar rancor com o outro pro resto da vida? Como é que eu posso caminhar na amargura? Como é que eu posso tentar vingar se somos absolutamente iguais? Então, primeiro tomar consciência, o que eu sou? Segunda coisa, eu tenho que partir da consciência de que nós somos perdoados. Deus nos perdoa o dia inteiro, gente. Imaginou se Deus não nos perdoasse? A gente não estava aqui não. Mas Ele nos perdoa o dia inteiro de quantas ofensas, de quantas vezes que a gente o trai. Quantas vezes nós traímos Jesus? Tem uma música que fala, eu sou o beijo que te traiu. Eu sou o beijo que te traiu. Eu sou a lança que te feriu. Quantas vezes nós fazemos isso com Ele? E fala, mas fulano fez isso comigo, eu nunca mais vou olhar na cara dele. Então, porque perdão, a gente ainda não conseguiu compreender a profundidade de perdão. Eu acho que por isso que no credo ele é a última coisa que a gente reza, porque eu acho que é a última coisa que a gente aprende na vida, é perdoar. E não deveria ser. Então Jesus fala, isso não é uma coisa espontânea que nasce no seu coração, é um atributo divino, mas vocês podem fazer isso. É o lindo atributo divino, é um dos melhores. Mas vocês são capazes de, porque vocês são filhos do Altíssimo. Então perdoar não é esquecer, não é fazer uma anistia do acontecimento, não é eu me colocar no lugar do outro para desculpá-lo, para entender por que será que ele fez isso comigo, coitado, porque está fragilizado, porque está magoado, porque está achando a vida difícil, porque não foi amado. Não é isso. Perdão mais do que isso, é mais profundo. Porque a equivalência das relações, e que está escrito em Mateus 5, é assim, Jesus fala assim, vocês escutaram, olho por olho, dente por dente. Mas eu digo, não façam isso. Não façam. Se alguém te pedir para caminhar 1 quilômetro, caminha 2. Se alguém te pedir a túnica, dá um manto também. Se alguém te bater de um lado, dá o outro. Fácil. Mas o perdão, ele tem uma particularidade. Ele é um gesto absolutamente atrevido. Porque ele quebra a lógica da violência. Porque eu faço, você faz, eu faço, você faz, que dia que essa violência acaba? Nunca. Alguém tem que tomar um gesto, alguém tem que dizer, eu te perdoo. Compreendem? Mas isso a gente tem que ter uma capacidade de amar imensa. O perdão é o superlativo do amor. A questão é que Jesus nos convida é para que a gente possa viver um amor real. E Jesus quer expor todos nós, a comunidade inteira, o mundo inteiro, ao amor. Porque não existe uma força maior de uma revolução do que o amor. O amor real, ele faz uma revolução no mundo sem uma arma. Então você me ofendeu, mas eu não quero viver com isso. Eu não quero que ter sido traída condicione a minha vida e viver parado naquilo. Então quando eu te perdoo, eu me liberto e te liberto. Eu não tenho que viver condicionado pelo meu passado, e eu tenho que te libertar para você também seguir a sua vida. Quantas coisas estão paradas? Você imagina quantas famílias não andam, quantas coisas estão perdidas porque as pessoas não se comunicam, porque não podem viver mais juntas. Vocês imaginem. Então nós podemos mudar essa história. Filó, mas eu só vou perdoar se ele me procurar. Que nada. Dá o primeiro passo, quem tem maior capacidade de amar. Vai você. Filó, não dou conta disso não. Dá, vai. Por causa de Jesus. E porque a gente precisa crescer. Catarina de Siena fala assim, sabe a única coisa de verdade que a gente poderia dar para Deus Pai? Ela fala, a única coisa que a gente pode dar para Ele
é o amor que a gente oferece para aqueles que não merecem, assim como nós não merecemos o amor de Deus. É a única coisa que nós podemos oferecer ao Pai. É dar ao outro aquilo que não merece, porque Ele vive dando isso para nós o dia inteiro. Vê se nós somos merecedores de 1/10 da preocupação, do cuidado, da gentileza, da doçura de Deus conosco. Claro que não. Então a gente fica amarrado naquilo, fala, não, eu até perdoo se Ele me procurar. Ô orgulho. Vá lá. O tempo é curto. O tempo nosso não fica me olhando com essa carinha, falando, filho, olha o que você está me pedindo. Não me olha com essa carinha. Na verdade, a gente precisa tomar coragem de entender a fragilidade do outro, de entender a miséria do outro onde ele caiu. Procure o outro. Vá até ele e fala, está ruim que eu viver dessa forma. Nós podemos reconstruir. O perdão reconstrói. Quantas famílias, quantas histórias destruídas, precisando de um abraço, precisando de ir lá e falar, vamos começar outra vez. É possível. Vamos mudar essa história. Quantas pessoas trancadas em casa com um muro pesado, fechado, de tanta amargura, de tanto ressentimento. O perdão é atrevido bastante para querer abrir uma porta nessa parede e falar, vem cá, vamos começar de novo. A gente é tudo mesmo barro. Mesmo barro. E às vezes a gente acha que só as pessoas que nos devem perdão. Quantas vezes a gente está precisando de procurar o outro e falar, você me perdoa? É preciso reavaliar. Não é uma situação fácil essa. Isso que eu estou trazendo, que Jesus nos traz, é uma situação onde Ele nos põe para caminhar. Fala, nós temos que fazer progresso do ponto de vista da nossa caminhada espiritual. Mas a gente tem que procurar o outro sem o ranço do ressentimento e da amargura. Ou então de perdoar o outro e falar, olha como é que eu sou boa, vou te perdoar. Não é assim, de se colocar acima do outro, fala, tá vendo, olha que gesto bacana, sou uma pessoa iluminada, estou até te perdoando. Não é isso não. É entender que nós somos iguaizinhos. Iguaizinhos. E fala, dessa vez foi você que estava mais fragilizado, estava com menos vida de oração, por isso mais propenso a. Mas vamos começar, vamos fazer uma outra história, vamos zerar e começar de novo. Mas qual é o risco dele te trair, dele te magoar de novo, dele te ofender de novo? Sim, mas eu não posso ficar parada na minha vida. A vida tem que dar sequência. E se ele errar de novo? A gente começa de novo. Como é que vive um casamento sem perdão? Não vive. Como é que vive uma família sem perdão? Não vive. Como é que você trabalha sem perdoar todo dia? Mata uns aos outros. Eu estou falando mentira? Estou não. Relação humana não é brincadeira, porque nós não somos santos. Então é preciso que a gente comece a ter a coragem de se olhar e falar, perdoar na verdade, é acreditar que dentro de cada um de nós existe a bondade. Existe algo que pode ser transformado. E quantas pessoas são transformadas por um gesto assim? Às vezes a pessoa não tem coragem de procurar e está vivendo de lá sofrendo também. Que bobagem. Nós ficamos arrastando, a gente tem que aprender o jugo de Jesus. O jugo de Jesus é leve porque o jugo dele é de perdão. O nosso jugo é pesado porque a gente não perdoa nada, nem pensamento ruim. Então a gente precisa começar primeiro a treinar a se perdoar. Não somos perfeitos não, estamos a caminho. A gente vive errando. Olha o que São Paulo fala na carta aos Colossenses. Ele fala, revesti-vos portanto como eleitos de Deus, né? Como santos e amados, de profunda misericórdia, generosidade, humildade, mansidão, paciência, uns com os outros. A nossa impaciência significa incapacidade de sofrer. Isso que traduz a palavra impaciência, a nossa incapacidade. Então nós estamos precisando de começar a se ver. Se eu quero realmente ser testemunho fiel de Jesus, se eu quero ser discípulo dele, eu tenho que perguntar, como é que está a minha capacidade de perdoar o outro? De olhar para o outro, entender, olhar para o outro com misericórdia. Não consigo olhar com a mesma misericórdia que Deus me olha, mas aprender com a misericórdia, olhar a miséria do outro, olhar o sofrimento do outro. Observe que quem te agride, quem faz alguma coisa, em geral está sofrendo mais. Porque aquela pessoa que é muito amada, que ama muito, ela fere pouco ou não fere.
Então é preciso reconstruir. Quantas vidas feridas, quantas vidas que ferem, e todo mundo parado no rancor e na mágoa. Isso mata, isso gera câncer. Pode não. A gente fica carregando container nas pernas de ódio, que liberta para voar. A gente tem que ser leve. Carrega essas coisas no coração, não. Vamos pedir a Jesus: Jesus, me ajuda, eu não sou capaz. Quando eu falo em perdão, tem que pensar em 3: eu, o Senhor e a pessoa. E quando ficar difícil, fala com Jesus: me ajuda a ver essa situação com os seus olhos. Já experimentaram falar isso com ele? Tem que experimentar conversar com ele. Fala: Jesus, senta aqui. O senhor viu o que fulano fez comigo? Estou com ódio dele. Mas o senhor falou: não pode ter ódio, tem que amar. Então, olha quantas coisas eu tenho que trabalhar em mim. Mas também, quando eu perdoo, às vezes é a única chance que eu tenho de colocar no coração daquele que me agrediu uma coisa chamada amor. Às vezes é a única experiência que ele vai ter de ser amado, ou de ser entendido e perdoado para começar de novo. Então mostra para Jesus. Eu vou falar: minha filha, fala: Jesus, olha o que fizeram comigo. Conta para ele. Fala: eu queria matar. Ele vai falar: não pode. Fala: então vou arrumar uma solução sua. Você imagina anos atrás, eu e Jaque, a gente tinha uma clínica com outros colegas. Quando a gente mudei de sociedade, fiz sociedade só com Jesus e a Jaque. Falei que era o único sócio. E aí nós descobrimos que a funcionária que a gente tinha total confiança estava nos roubando de cara lavada. Era esposa de um pastor. Eu falei: Jesus, se o senhor me mandar demitir, eu vou matar. Mas o senhor falou: não matarás. Então, na sua elegância, você tem uma elegância, fino, um homem fino igual o senhor faz a gentileza de demitir ela para mim, porque senão eu mato. Mas ele, na elegância que só ele tem, demitiu com todos os direitos que ela tinha, demitiu no sindicato. Até hoje eu acho que ela não sabe, porque a gente sabe que ela roubou, mas pela elegância dele. Só o mérito é todo dele, não meu, que eu trataria na mesma moeda para pior. Mas Jesus falou: não, minha filha, depois é comigo, né? Então assim é. Então ele fala: não matarás, Filó, não fica nervosa, que nós vamos ajeitar. Então tem que conversar com ele. Fala: Jesus, como que eu vejo essa situação? Como que eu pego esse tanto de nada e constrói de novo? Porque só sobrou sucata. Ele fala: mas eu faço uma pessoa novinha. E ele faz. Ele pega o nosso pior e dá um jeito. Ele pega o nosso lixo nesse altar e faz uma obra de arte. Então nós somos tudo igual. Fala: Jesus, como é que o senhor pode mudar essa história? Como é que a gente pode caminhar como irmão? E eu falo com o Espírito Santo: o Senhor é tão impressionante que só o Senhor faz os inimigos se darem as mãos. E de repente ser amigo íntimo. Essas coisas que Deus faz, que a gente não compreende como é que é a lógica. Como é que Ele consegue fazer a pessoa caminhar para o arrependimento, ter compaixão, compulsão, entender a via que a vida não é isso, e que pode transformar isso. Mas o Senhor pode. Ele acredita que dentro de nós tem uma forma de transformar. Ele acredita na bondade que foi colocada dentro de cada um de nós. E acredita que nós estamos aqui todos para caminhar, para melhorar, para dar uma caminhada espiritual. E isso é um passo imenso. O passo do perdão, ele é um avanço na nossa caminhada que não é brincadeira. Fala: nó, como é que eu já aprendi a amar? Então eu acho que a gente ainda não conseguiu compreender o perdão, porque já não conseguiu compreender o perdão de Deus. Nós ainda não conseguimos compreender a bondade de Deus, porque nós somos capazes de muito poucos gestos de bondade verdadeira. Que às vezes a nossa bondade está infiltrada de outros interesses. Eu estou falando da bondade pura, bondade pela bondade, porque eu sei que ele é meu irmão e ele está passando uma necessidade ou precisa de um abraço e eu estou ali. Vamos repensar, como é que nós estamos caminhando? Quantos, se eu parar hoje e falar, quantos inimigos você tem para poder perdoar? Quem hoje você, é muita gente que você precisa perdoar? Eu falei com Jesus: Jesus, que graça, tem nenhuma mágoa, tem ninguém para perdoar, nada, absolutamente nada, que quando eu penso assim, eu falo: vou rezar pelos inimigos que eu devo ter mesmo, mas que eu não tenho consciência deles. Vamos rezar pela turma, que o senhor falou que é para rezar pelos inimigos, vamos rezar. Mas eu não tenho consciência. Não carregar mágoa nenhuma. Entender que o outro é livre, que eu não posso obrigar o outro a fazer aquilo que eu quero. E muitas vezes a briga surgiu por isso. Porque às vezes a gente foi tenso naquele momento, foi exigente demais naquele momento. Vamos pensar,
Fala, Jesus, coloca uns desafios para nós. Mas nós queremos fazer uma caminhada espiritual. Nós queremos melhorar. Porque Deus Pai falou que o nosso progresso é só aqui. Lá não tem mais nenhum progresso. Então nos ajuda. Porque do ponto de vista humano, a gente não quer. A gente quer vingar. Quer dar o troco no outro. Mas nós queremos tirar isso do nosso vocabulário. Nós queremos de verdade viver o ser irmãos. Acolher uns aos outros. Entender o outro, a fragilidade. E hoje meu pedido para vocês é: aquilo que Jesus fala, se você vem à igreja e vai oferecer uma oferta, e lembra que alguém tem alguma coisa contra você, o que ele mandou fazer? Deixa a oferta e vai atrás do teu irmão. Fácil não, mas a gente não vai sozinho. Chama ele para ir junto. Porque não é fácil, né? Então como é que a gente pode não diminuir os pecados, responder menos mal o outro? Vamos relembrar a regra do Padre Léo. Quando alguém fala uma coisa que você fica irritado, enche a boca de água e não engole, né? Deixa a água ser absorvida. Até a água ser absorvida, acabou a raiva. Aí a gente não peca, a gente não acumula tanta coisa, não cria inimigo, não sai arrumando confusão. Mas treina esse negócio de encher a boca de água, esse negócio é interessantíssimo. Tem que fazer isso várias vezes, claro. Que é doce assim, eu tenho que colocar, encher a boca de água e falar: não posso responder. Olha para o irmãozinho, põe Jesus na frente e fala: você hoje caprichou. Olha para o outro e fala: Jesus, me faz ver ele com os seus olhos. Me faz entender que o Senhor morreu na cruz também por ele. Me faz entender que somos irmãos. E é essa prática que vai nos levar até ele. Quando eu penso tudo que Jesus sofreu, tudo que ele foi humilhado, tanta mentira que falaram, tanta blasfêmia, tanta coisa que fizeram, e ele soube perdoar todas as coisas. Não é um assunto fácil, mas é um assunto que é possível. Quero que vocês saiam daqui pensando nisso. Eu tenho que quebrar a lógica da violência. O mundo não pode ficar repetindo violência em cima de violência, porque isso não vai levar a lugar nenhum. Mas nós podemos reconstruir uns aos outros. Vamos reconstruir tantas famílias quebradas. Vamos propor outra história. É possível recomeçar. É possível escrever um outro futuro. Eu não sou condicionada pelo meu passado. Eu tenho que acreditar que existe uma bondade ali. Vamos pedir a Jesus. Jesus, vamos pedir a Ele, pela força do Santo Espírito, que revele para cada um de nós hoje o que tem emperrado em nós. Porque às vezes tem algum perdão que não foi dado. E às vezes, gente, é tão difícil. Eu falo isso com vocês por experiência. Às vezes as pessoas na hora da morte, a dificuldade às vezes de morrer, porque não perdoou uma pessoa, não perdoou outra. Carrega uma mágoa daqui, carrega uma coisa dali. E é claro que eu sempre tenho um caso engraçado para a gente poder amenizar, né? Porque é interessante, mas você olha o coração dessa mulher. Que coração que eu não sei se eu teria. O marido morrendo, agonizando. Grave, no hospital. Aí todo mundo que precisava foi lá. Os filhos, parente, a esposa, todo mundo. E o marido não morria. Não morria. O pessoal falou: gente, os médicos falaram: ó, tem alguém que ele está precisando despedir, que ele não morre. Quem é? A senhora sabe de alguma coisa? Ela falou: sei. É a amante dele. Que enquanto essa amante não vier, precisa despedir dele. Então o telefone é esse para mandar buscá-la. E ela foi para despedir dele, e depois que despediu, ele morreu. É duro, não é? E meu Jesus, você viu o coração dessa mulher que já tinha perdoado tudo, né? Que inclusive mandou buscá-la para que ele despedisse dela. Difícil, não é não? Põe difícil nisso, escrever quantos de nós quer dar conta dessa história. Ah, não, filho, acabei de falar no perdão agora. Tadinha, estava frágil. É fácil? Não é fácil. Mas é preciso pedir a Jesus: me ajuda. Eu quero conseguir caminhar, Senhor. Eu quero ser melhor. Eu não quero andar com ranço nesse mundo, não. Eu não quero andar com mágoa, com ressentimento, com vontade de vingança, não. Eu quero que ele fez isso ou ela fez isso porque não te conheceu. Porque não teve oportunidade de conhecer essa doçura que é o Senhor. Por isso rompeu com todos os mandamentos e fez tudo isso. Mas a minha vida tem que ser para Ele um sinal de que eu creio em Ti, até pelo perdão. Então me ajuda a dar testemunho de que creio. Me ajuda a dar testemunho que o meu amor, ele é maior do que essa miséria que Ele fez em mim. Que eu tenho que aprender a amar, porque eu aprendo a amá-lo com o amor que o Senhor me ama. Não é brincadeira. Então a minha atitude
é também um testemunho daquilo que eu creio, no Deus que eu sirvo. E que Ele falou: não leve isso para a vida eterna, não carregue isso para lá, tem outras coisas melhores para a gente viver, vamos viver melhor do que isso. A proposta dele é muito audaciosa, a proposta do perdão é algo maravilhoso, dificílima, porque nós dependemos da graça dele em nós, dependemos que ele vá trabalhando conosco a nossa miséria. Mas nós podemos primeiro, para que isso aconteça, nós temos que querer e falar com Jesus: Jesus, eu quero aprender a perdoar. Então hoje, coloca na minha vida as pessoas que a gente tem uma relação mais ou menos, que já foi boa, Senhor, mas ficou quebrada, e a gente pode começar de novo. Me mostra quais são essas pessoas, porque eu quero procurá-las, por sua causa. Eu irei atrás de todas elas. Então vamos pedir a Ele essa graça. Vamos começar de novo? Vamos fazer uma outra história na nossa vida? Pensa sempre no seu fim, porque diante de Jesus nós vamos morrer de vergonha das bobagens que nós brigamos aqui embaixo. Eu penso muito nisso, eu falo: peraí, eu não posso ter vergonha, eu vou ter vergonha de um tanto de coisa, nisso não, básico não. Falo: Jesus, me ajuda a não ter tanta vergonha, a não abaixar os olhos na hora que eu te ver, e como está escrito na palavra, esteja de pé diante de mim. Então, para estar de pé diante dele, nós temos que começar a nossa caminhada com coragem, muita coragem, muita humildade. Então vamos pedir a Ele: Jesus, tudo isso eu vou fazer por Ti. Então vamos fechar os nossos olhos agora, vamos conversar com Jesus, falar: Senhor Jesus, doçura da nossa alma, quão difícil é para nós essa proposta do perdão, desse perdão incondicional que o Senhor colocou para nós, que nem nós ainda conseguimos compreender a dimensão e a profundidade disso. Mas é porque nós somos tão pouco capazes de amar, Senhor. Então essa noite nós precisamos de graça, já que o perdão não é uma experiência que brota espontaneamente do nosso coração. Nos ajude, Senhor, e que nesse momento agora o Senhor coloque no nosso coração as pessoas que nós precisamos de procurar para dar um abraço e falar: você me perdoa, vamos começar uma outra história, vamos começar a partir de um outro olhar. E que a nossa forma de perdoar, o nosso gesto, seja também uma forma de... Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Vamos sentar? Qual é o fundamento, a razão da nossa fé? Qual é, gente? Mas o que de Jesus? Não. A ressurreição. Esse aqui é o futuro padre. Vocês estão sabendo que esse menino vai entrar no seminário agora. Coroinha vai ser padre, vai entrar no seminário. Então ele está bem embasado. O alicerce da nossa fé é a ressurreição de Jesus. Se não tivesse a ressurreição, podia ir embora. Fazendo o que aqui? Você morreu, como qualquer um. Mas se ele não tivesse ressuscitado, está escrito na carta de Paulo que seria vã a nossa fé. Quer dizer, estávamos perdendo tempo. Então, se alguém perguntar qual é a base da sua fé, a ressurreição de Jesus. Isso é que nos dá esperança. A ressurreição de Jesus é uma das maiores manifestações de amor. Isso é um mistério de amor. Isso é algo extraordinário. E a ressurreição de Jesus abre para a humanidade uma nova perspectiva. Porque quando ele ressuscita, não é como voltar, como Lázaro voltou, como aquela criança que ele ressuscitou, como o viúvo da filha da viúva de Naim. Não é assim. A partir de agora, o corpo de Jesus não está submetido à caducidade do tempo. Ele está imerso na eternidade de Deus. E essa é a proposta para nós. É uma vida que não terá fim. Nós não temos dimensão do que significa isso. Mas como é que a Páscoa, a ressurreição de Jesus,
que nos convida a renovar, fazer uma experiência de ressurreição diária, ela pode fazer na nossa vida uma manifestação interna e externa da ressurreição. Como é que nós podemos, com a nossa vida, viver uma vida pascal? Todo mundo fala com você assim, Feliz Páscoa, quer dizer o quê? Feliz Páscoa, e daí? Você saiu, você passou, fez quaresma, fez sua penitência, fez seu jejum, e aí, hoje é segunda-feira, terça-feira, e aí? O que mudou na sua vida, na sua caminhada cristã até agora, depois da Páscoa? De concreto. Compreende? Então, São Paulo fala assim, vocês estavam nas trevas, no escuro, no pecado. Jesus colocou vocês como filhos de Deus, filhos do Altíssimo. Então agora vocês saíram da escuridão para a luz. Então vocês têm que andar como filhos da luz. Então qual que tem que ser a marca do cristão? Então, gente, nós temos um capítulo da carta de São Paulo, carta de São Paulo aos Colossenses. Também vocês vão encontrar isso em Efésios, né? Que é esse que eu acabei de falar agora para vocês, tem Efésios capítulo 5, versículo 8, né? E o fruto consiste em bondade, justiça e verdade. Imagina, nós temos que passar pelo mundo fazendo bem. Da hora que você levanta, a hora que você dorme, a única coisa que você tem que fazer é estamos fazendo? Então, tem um manual para nós, para viver, que é a carta de São Paulo aos Colossenses. Vocês podem guardar isso. Quando Paulo nos exorta assim, depois que vocês ressuscitaram com Cristo, nós passamos sofremos com Ele a sexta-feira da paixão, vivemos o silêncio do sábado santo, e vivemos a ressurreição. Ele fala, procurai as coisas do alto e não da terra. Mas Filó, mas São Paulo quer que eu fique alienado do mundo? Nós estamos inseridos no mundo, como é que eu vou ficar preocupado só com as coisas do céu? Mas é porque nós estamos aqui, mas não pertencemos aqui, e nós temos que viver tudo aqui, tudo que a gente é chamado no trabalho, na vida profissional, na afetiva, no mundo, nas relações com o mundo, trabalhando o maior mal do mundo, que é o egoísmo. Nós temos que tirar isso do mundo, essa guerra por nada, trabalhar em nós esse desespero por ter bens materiais, mas quando tem fim, para quê mesmo? Todas as perguntas isso para vocês assim, tudo que você for adquirir, você pergunta, isso para a hora da morte serve para? Estou falando sério. Deus Pai faz essa queixa nossa para Catarina de Siena. Se alguém quiser ler isso que eu estou falando, está no livro Diálogo. Ele fala, Catarina, meus filhos sofrem tanto, Catarina, porque não conseguem os bens materiais, mas eu não vejo um filho meu sofrer, porque não consegue bens espirituais, e quando chega aqui diante de mim, nem um passo a mais. Compreendeu que nós temos um tempo? Nós temos um tempo ainda. Então eu preciso estar atento, porque eu estou aqui no mundo trabalhando, mas a minha conduta, os meus atos têm que refletir a luz que habita em mim. Eu sou filha de alguém de luz, de filho de Deus. Então todos os meus atos não podem ser como aqueles que não creem. Que desafio, né? Não é? Isso é que é viver a Páscoa. Então São Paulo fala assim, vocês vão lá no capítulo 3, pode gravar isso, porque isso é para nós poder checar todo dia. Isso é brinquedo não. Esse é o manual nosso para ver o tanto que a gente já caminhou. Então ele fala assim, a partir do versículo 12: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de sentimento de compaixão, sofro com o outro, de verdade, de bondade, de humildade, de mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-os mutuamente, como também o Senhor vos perdoou. Enquanto isso não tiver marcado em nós, não for as nossas atitudes, o que nós estamos vivendo de Páscoa?
Nós estamos exatamente o homem velho que foi crucificado por Jesus. Que se a gente ressuscitou com Ele, nós somos homens novos. Aquilo que foi feito em nós no batismo, nós ganhamos uma nova vestimenta. Para a gente poder viver o batismo como filho de Deus, nós temos que ter isso tudo em nós. Não é brincadeira. A vida espiritual não é uma brincadeira. Eu falo isso com vocês todos os dias. É um investimento. Assim como você investe a sua vida profissional, no seu corpo, em tudo que você faz, tem que investir na vida espiritual, porque é a única coisa que é real na minha vida. Porque só tem um encontro certo na minha vida, que é com... A gente não pensa nisso. A gente não pensa que eu vou me encontrar com Ele, eu vou estar diante dEle. Eu vou olhar nos olhinhos dele e ele no meu. E falar, e aí, filó, como é que foi lá? Sabendo de tudo, que já sabe até as vírgulas. Falei, não, Jesus, foi mais ou menos. Não, eu sabia tudo. Compreendem? Isso aqui nós temos que ler. Isso não mais do que ler, nós temos que nos olhar. Falar, Senhor, eu tenho que trabalhar em mim a consciência do meu pecado. Que ele fala lá no capítulo 3, no versículo 5, ele fala: vocês têm que sair de toda impureza, de toda paixão, de todos os desejos maus, da fornicação, tem que sair de tudo isso, da idolatria. Fala, tem que sair. Então nós temos que ser capazes de nos avaliar. Viver a Páscoa, gente, não é comer chocolate não. Viver a Páscoa é ter coragem de se olhar. Falar, como é que eu estou na minha caminhada espiritual? Se Ele me chamar hoje, eu apresento o que a Ele? Fala, vou ter que pedir um tempinho a mais. A situação não está boa. Não tinha escutado essa carta de São Paulo aos Colossenses, Filó. Não tinha escutado. Claro que já. É porque precisamos de tomar uma atitude. Senão nós ficamos como qualquer pagão. Aí pode viajar a Semana Santa inteira, faz diferença. Mas é um momento de introspecção. É um momento de eu avaliar a minha vida e falar, como é que está a minha vida? Porque se eu permaneço no pecado, eu permaneço escravo. E Ele fez de tudo para me libertar. Jesus fala, só aquele que é filho é livre. Compreendem? Isso é para ser levado a sério. Que é para levar com... isso passa a ser leve quando eu faço disso uma opção. Porque Deus não nos fez escravo, Ele nos fez livre. Então Ele fala, tudo é se você permitir que a ressurreição trabalhe em você, se você permitir, isso aqui é um trabalho de conversão diária, mas ele tem que ser levado a sério. Eu não posso fingir que eu sou cristã, eu tenho que ser cristã. Eu não posso brincar, eu celebro a Páscoa e permaneço com os meus pecados todos os anos. É preciso se ver e falar, não, eu preciso mudar de atitude. Eu quero de verdade viver uma vida nova. De verdade eu quero ser um novo ser. Mas quem vai tomar atitude? Você. Jesus vai te obrigar? Nunca. Lembra de uma coisa, Deus pode fazer filho às pedras. Ele não precisa, ele está escrito na palavra, eu não preciso de filhos que pecam. Eu não preciso. Então nós temos que prestar atenção nisso. De verdade, o que você quer na vida? Fala, eu quero ir para o céu, hein? Então eu tenho um trabalho a fazer. Porque o caminho é... Jesus falou isso. Ele fala uma palavrinha tão bonitinha que ele fala assim, pode conferir. Ele fala, esforçai-vos. Esforçai-vos, porque ele sabe que não é simples, para vocês entrarem no caminho estreito, porque o caminho do mundo é largo. Esforçai-vos. Você está pondo a mão na cabeça pensando, o que vai ser de mim, não é? Mas você pensa bem, qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? Você tem que querer, não é? A gente tem que se posicionar diante de Deus e falar, Senhor, eu quero sair dessa vida que eu estou levando e viver uma vida nova. Vocês acham que a gente consegue algum progresso espiritual sozinho? Ótimo, não consegue. Por mais que você se esforce, você não consegue nada, mas nada é nada. Então, nossa caminhada espiritual depende de que depende? Da graça de Deus. Então, Deus nos deu a liberdade. Eu falo com Ele, Jesus, eu quero. O Senhor me ajuda? Ele te concede a
graça. Aí você dá um passo. Tem que firmar no passo. Porque aí vem um vento, você fala, acho que é melhor, vou dar uma voltinha, eu vou voltar ali. Eu estou falando mentira, gente? Não. A nossa vida espiritual é assim, o vento toca mais forte, a gente vai para o lado que toca. Eu lembro de mim criança em Oliveira, quando saiu o assunto assim, nossa, chegou uma cartomante ótima na cidade. Fazia fila na casa da cartomante. Isso é que é turma de fé, né? Isso está certo ou errado? Claro que está errado. Se eu ainda frequento isso, se eu leio horóscopo, se eu vou no tarô, qualquer outra coisa, está certo ou errado? Errado, gente. Nós temos que tomar atitude de verdade daquele que crê num Deus que é vivo. Nós temos que ter atitude de ressuscitado. Não podemos ter passado por uma Páscoa e continuar morto fazendo as mesmas coisas. Se eu estou passando pela Páscoa e Jesus fala, vocês continuam me traindo como Judas, vocês acabam de comungar, sai ali e fala mal do outro, está me traindo ou não? Puxa vida, você acaba de me comungar e você aceita o suborno, está certo? Traiu Jesus. Você acabou de comungar e você tem uma vida, você se promove de uma forma ilícita, está certo? Gente, Deus não é brinquedo. O trabalho em nós, a obra que Deus tem que fazer em nós, não é uma brincadeira, mas depende do meu querer. Então, o primeiro eu quero, e eu peço a graça. Como é que nós vamos conseguir trabalhar isso na gente? Olha que essa carta dos Colossenses é de tirar o sono. Como é que eu vou trabalhar? Tirar o egoísmo, tirar o ciúme, tirar a inveja. Se eu ainda não consigo controlar a minha língua, como diz São Tiago. Se você não controla a sua língua, você não controla o seu corpo. Para não falar mal de ninguém. Morde a língua, sangra, mas guarda. Fácil? Demais, né? Como é que a gente faz isso? Ainda mais mulher. Mulher morde a língua e não elogia a outra. Já falei isso com vocês? Eu falei. Porque uma mulher para elogiar a outra tem que ser dona dela. Não é fácil. Como é que nós vamos fazer isso, gente? Tem caminho para isso? Claro que tem, mas senão não teria jeito. Então, quando Jesus instituiu a Eucaristia, Jesus, ele tem uma obra a ser feita, ele decidiu permanecer, para nos amar, para nos conhecer, para poder viver a nossa vida e nos transformar. Jesus tem uma obra para ser feita, porque a obra dele ele fez quando ele exalou, o último suspiro, exalou o Espírito Santo na cruz. Quando é que obra que Jesus tem que fazer? Ele tem que fazer uma obra em cada um de nós. Imagina que Jesus tem que trabalhar em nós para ser um outro Cristo no mundo. Oh Senhor, é luta. Por quê? Porque depende de, primeiro, que eu tenho que desejar a presença de Jesus. Segundo, que eu tenho que me expor à presença dele. Como é que eu me exponho à presença dele? Comungando. Quanto mais vezes eu for à missa e receber Jesus vivo e falar com ele, não deixa essa obra inacabada e faça o que o Senhor tem que fazer. Se todos os dias eu não policiar minha vida espiritual e não arrancar as ervas daninhas que estão crescendo todos os dias, se todos os dias eu não fizer de novo com ele um acordo de amor, dizer o Senhor é o amor da minha vida, faça o que o Senhor desejar, eu caminhei o quê? Nada. Deus não é igual a bezetacil que eu tomo uma vez por ano, por mês, é diário. Todos os dias eu tenho que me encontrar com ele, todos os dias eu tenho que ter tempo para ele, senão não tem jeito de fazer a obra em nós. Jesus fala, vocês não sabem o quanto eu sofro por uma alma que se perde. A vida espiritual não é uma brincadeira. Para me ter uma transformação real, viver uma vida pascal, eu tenho que me permitir ser trabalhado internamente. Eu tenho que de verdade desistir de viver no pecado. Eu tenho que querer viver uma vida nova. Falar, não, mas só esse pecadinho pode? Não, não. Não pode. Quando Deus fala, não jure, seu sim é sim, seu não é não jurar. É nas pequenas coisas. O que nos destrói não é coisas grandes, são pequenas, que vai virando hábito. Guarda essas coisas que eu estou falando com vocês. É preciso de verdade tomar uma decisão, porque senão é muito bonito falar, estava lindo, todo cheio, parabéns, feliz Páscoa. Que feliz Páscoa, o que você desejou mudar? Tem que ler a carta de Tiago e reler, pedir a intercessão de São Tiago, fala, me dá um jeito de controlar a minha língua, eu não quero criticar ninguém, eu não quero condenar ninguém, não é pela boca só que não, mas internamente você peca se você fizer isso? Por quê?
por que a gente peca? Porque dentro de nós, quem é que tem que reinar? Eu tenho que estar preocupado em pensar, em conversar e rezar com quem? É Jesus. É Ele que tem que morar, Ele mora em nós, eu tenho que estar voltada para Ele. Se eu começo a criticar o outro, eu coloco o outro no lugar dele. O que você tem com a vida do outro? Nada. Se você não puder rezar para ajudar o outro, não vá comentar a vida do outro. Ela não te pertence, ela é dele. Cada um vai ter que se acertar diante de Deus. Mas a gente não tem que fazer a coisa por medo de estar lá, mas é por alguém que nos amou infinitamente e nos ama infinitamente. E é como resposta desse amor infinito que eu quero também amar a Ele e a você. Mas eu não dou conta, Senhor, então só me dá a graça. O que Jesus fala para Josefa? Ele fala assim: sabe o que me atrai em você, Josefa? Tadinho. Não, Senhor, o que? A sua miséria. É isso que eu falo com ele todo dia. Já que o Senhor era atraído pela miséria da Josefa, você já está acostumado com a miséria humana. Então a minha miséria tem que te atrair. Para que o Senhor falar, não, ela tem interesse em melhorar. A Filó quer melhorar. Que dia? Hoje. Amanhã você levanta e fala: hoje, Senhor, eu não quero ser a mesma de ontem. Hoje eu quero dar um passo a mais na minha vida espiritual. Hoje eu quero voar. Vocês cantaram isso aqui? Eu quero voar para te encontrar. Como se nós estamos presos aqui embaixo? Tanta coisa que nos prende. Quanto apego a tanta coisa. Nós temos que começar a trabalhar essas coisas. Falar: Jesus, me ajuda a viver essa vida aqui dos Colossenses, meu filho, está pesado para mim. Como é que eu vou viver isso? Me dá graça de cumprir a palavra, como os santos viveram, na radicalidade, de pegar a palavra de Deus, avaliar a nossa vida junto com a palavra de Deus e falar: Senhor, minha vida tem que ser transformada, porque eu não vivi Páscoa. Eu comi muito ovo de chocolate, mas eu não vivi a Páscoa. Gente, fé não é brincadeira. Fé não é algo superficial. Fé é o motor que te carrega, que te empurra, que te põe para frente e fala: opa, vamos transformar. Por quê? Porque eu quero o céu. Eu quero também ter um corpo ressuscitado como Jesus. Eu quero viver eternamente. Eu não quero ficar aqui pela metade, não, eu quero ir embora. Mas esforçai-vos. Essa carta de São Paulo aos Colossenses nós temos que ler, reler, falar com ele: tá bom ou não? Mas a gente tem que ter coragem de falar com ele o que já está bom. Vocês imaginam, a palavra de Cristo habite em vós ricamente. Vocês estão lendo a palavra de Deus todos os dias? Claro que não, né, Filó? Vamos caminhar como? Com toda a sabedoria ensinai e admoestai-vos uns aos outros em ação de graças. Um tem que chamar a atenção do outro em ação de graças. Gente, tem que caminhar sim, tem que ler a palavra sim. Eu preciso de me alimentar dessa palavra que se faz vida em mim. Você está desanimado, você escuta assim, está escrito na carta de Pedro: lançai sobre ele toda a vossa preocupação, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E você faz até assim: vinde a mim todos vós cansados, que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Mas se a gente não se alimentar dessa palavra que nos dá força no nosso caminho, na hora que a situação está difícil, como é que a gente vai caminhar? Se eu não tenho embasamento, eu preciso da palavra, eu preciso da Eucaristia. Deus Pai fala: a alma é incorpórea e vocês são feitos de corpo e alma. O que alimenta a alma? É somente a palavra e a Eucaristia. A palavra não se alimenta da comida. E se a alma não estiver bem nutrida, bem alimentada, ela vai se arrastar. E vocês vão ficar desanimados, desorientados, desestimulados, porque falta o que nos sustenta. Não é fácil falar tudo isso para vocês, porque a gente quer só o Deus dos milagres. A gente quer falar, gritar aleluia é tão simples, bater palma para Jesus. Ele merece tudo isso. Viver com Ele de verdade todos os dias, o nosso cotidiano. Como é que eu vivo a minha vida pascal hoje, sendo melhor do que eu fui ontem, amando mais hoje do que eu amei ontem, tendo só atitudes de bondade, mesmo quando eu tenho vontade de matar o irmãozinho. Jesus falou: não matarás. Quando eu tenho vontade de caluniar, quando eu tenho vontade de falar mal, quando eu tenho vontade de pôr o pé na frente para ele cair, Jesus fala: não pode. Tem certeza? Tem certeza? Não pode. Então, esse trabalho de todos os dias,
que vai fazer com que a gente possa, a luz possa brilhar em nós. Senão, que Páscoa é essa que nós estamos celebrando? Gente, eu sou absolutamente prática na vida. Quem me conhece sabe o tanto que eu sou prática. Acho que é por isso que eu fiquei tantos anos no CTI, prática. O menino melhora ou ele morre na minha mão, que eu dou o remédio, tem que levantar ou tem que morrer, é rápido. Na vida nossa, nós temos que ser prático. Não tem nhenhenhê com Deus, não. Quer seguir? Você é livre. Então, levante e anda. Toma atitude. Fala, eu quero caminhar junto com o Senhor. O Senhor me concede a graça? Sim. O que você precisa? Disciplina. O que você precisa? Perseverança. Você consegue sozinho? Não, peça a graça. Mas para de moleza, está adiando. Por quê? Ah, filho, eu vou demorar para morrer. Você não sabe de nada. Estou falando alguma mentira? Não, não sabe de nada. A gente vive dormindo do ponto de vista espiritual. Dormindo, a gente não toma atitude real. Chega o fim do ano, já passamos a Páscoa e nós estamos do mesmo jeito que começou o ano, que virou o ano. Está errado. Qual atitude que já tomamos para benefício de quem mesmo? Da sua alma. A gente brinca, né? A gente não acredita no inferno, a gente não acredita no céu. No céu a gente acredita que é bom, no inferno a gente não acredita não, nem no purgatório. Eu adoro a pedagogia de Nossa Senhora, amo Nossa Senhora, prática. Quando ela aparece em Fátima, ela não faz historinha para os meninos. Ela pega 3 crianças e fala, olha, quem sabe, pode acontecer. Ela pega os 3 meninos e leva lá no inferno, fala, o inferno existe. Jacinta ficou enlouquecida, ela agarrava a Lúcia. Se vocês não leram, pode ler. Nossa Senhora não floreou, ela não contou, ela levou para que eles vissem. Isso aqui é pedagogia de mãe, né? Meu filho, vou te contar que isso mata, tá bem? Não pode perder a alma, então veja o que existe, é real, as almas se perdem eternamente, acorde enquanto há tempo. Extraordinário. Jacinta ficou tão impressionada que ela começou a fazer sacrifício para que as pessoas não fossem para o inferno. Só ler a história. É só ler, está lá. Falei, gente, essa pedagogia da mãe é extraordinária. Ela não contou, quem sabe pode existir um lugar, não, ela levou lá. Filó, mas eles eram crianças, 8 anos, 6 anos, 10 anos. Vão ficar traumatizados? Ficaram? Não, estão no céu. Então é assim, nós temos que parar de brincar, temos que ser prático. O que eu preciso para chegar no céu? Cumpra a carta de São Paulo aos Colossenses, cumpra a carta de Tiago, que é a língua. A língua mata, a língua põe incêndio na floresta. Mas eu tenho que querer, falar, Jesus, só guarda minha língua, você me ajuda. E a hora que você for tentado a falar de alguém, morde na sua língua. Eu prefiro você morrer, perder um pedaço da língua, mas não fale, entendeu? Pensa assim, eu quero o céu. Por isso que o reino dos céus é para os violentos. O que é isso? Por que Jesus falou isso? Jesus queria guerra? De onde é essa guerra? Essa guerra é comigo mesma. Sou eu que tenho que arrumar uma guerra comigo. Eu tenho que sair do meu comodismo e falar, eu tenho que fazer uma caminhada espiritual, ponto. O que eu preciso disso? Preciso de disciplina, eu preciso de perseverança, e eu preciso da graça de Deus para me conceder tudo isso, senão eu não consigo. Fala, Senhor, o Senhor me dá a graça de rezar o terço? Ele vai conceder. O Senhor me dá a graça da missa diária? Ele vai conceder. O Senhor me dá a graça da confissão mensal? Isso, por quê? Porque eu quero chegar no céu. Mas se eu não tiver esse esforço, vou chegar? Não. Eu vou conseguir ver que na minha vida tem um monte de coisa errada que eu preciso melhorar? Não. Eu quero o mesmo corpo que Jesus tem. Eu quero um corpo que não precisa sofrer a ação do tempo. Eu quero viver eternamente? Quero rever todos que eu amo? Quero encontrar com vocês todos? Quero de verdade encher o céu. Eu quero de verdade que Jesus fala, lá é tudo calminho, porque lá não tem barulho, não tem confusão. Lá é diferente, as pessoas se amam, porque lá a regra é amar. Então nós temos que treinar aqui. Temos que treinar. Tem que olhar para o outro e falar, não, tem que ter alguma coisa de bom no outro, né? Porque Jesus morreu também por ele. Pensem numa coisa tão extraordinária. Por causa dele ser Deus, quando ele foi partir o pão no cenáculo, e quando ele carregou a cruz, ele me viu e ele te viu. Viu cada um de nós. Viu tudo que a gente ia pecar. Viu quantas vezes íamos adorá-lo. Viu tudo que a gente ia fazer por ele. Viu quantas vezes a gente ia desistir. Ele nos viu. Isso é uma coisa louca. Nós temos que entender que tem um Deus que nos ama como ninguém. Que nós temos que ter, por viver isso,
ter a coragem de viver a Páscoa, internamente e externamente, viver do cotidiano a Páscoa, é que nós vamos poder contar para as pessoas que Jesus não é uma ideia do passado, Ele não é um fato, um homem que viveu lá atrás, não é uma ideia, mas Ele é uma pessoa que está viva, Ele está vivo, e que porque Ele está vivo, com Ele, por Ele e nele, nós podemos mostrar ao mundo que o mundo pode ser melhor, que o amor vai vencer. Eu posso fazer isso por causa dele em mim, é por causa dele, somente por ele. Mas se a gente não viver isso em nós, nós vamos fazer que fermento no mundo, que momento vamos ser luz para alguém, que a nossa missão passou pela Páscoa. Se você está triste, eu tenho que te levar alegria. Se você está deprimido, eu tenho que te ajudar a sair da cama. Se você está morto, eu tenho que te dar a vida, porque às vezes a morte é só pelo pecado. Eu tenho que trazer esperança para alguém que não tem, senão nós vivemos o que na Páscoa? Nada. Tem que trazer uma mudança na nossa vida, tem que ter uma alegria em nós que fala, Ele venceu e vencerá. Qual o problema temos depois que Ele venceu a morte por nós, que é o nosso maior inimigo? Então a morte não tem a última palavra. Você tem que ter autoridade para dizer isso com alguém que está destruído diante da morte, alguém que ama. Fala, levanta e anda, anda e chora, mas vai andando, porque um dia vamos estar juntos. Mas se você não tiver experimentado isso, você vai convencer quem? Nem você mesmo. Caminhar com Jesus é uma das coisas mais extraordinárias que pode existir, mas você tem que querer. Ele vai te transformar, não tenha dúvida, da água para o vinho. Agora Ele fez com Zaqueu, desce, que eu vou para a sua casa hoje. Quem dera Ele fosse para a casa de cada um de nós hoje, não é a sua casa, é dentro de você, e te virasse do avesso e falasse, quer ser mudada? Eu te mudo. Quer que eu mostre para você aquilo que não está de acordo com a minha vida, com aquilo que você acabou de professar? O que não está de acordo com a Eucaristia que você acabou de receber? Como é que você me recebe na situação de pecado que você está? Com que consciência a gente entra numa fila de Eucaristia? Então é preciso pensar nisso, é preciso de verdade viver uma vida pascal. Vida pascal é uma vida de conversão diária, porque não tem mágica, não se estala dedo, não deito pagã, acordo cristão, não deito mais ou menos na fé e acordo a uma pessoa altamente de fé e convertida. O trabalho é todos os dias. Filó, não rezei hoje que eu estou cansada. Quem perdeu? Você. Ok? Então, é isso, né? Isso é prático, é o que a gente precisa, aquilo que ele fala. Você que está dormindo, desperta, acorda, porque a vida espiritual é a coisa mais real que existe. Nós temos que trabalhar na nossa conversão diária, ter a coragem de olhar a nossa vida e falar, põe luz aqui para mim, Jesus, e mostra se esse caminho está bom. O Senhor que já me viu tanto, o Senhor me viu lá no útero da minha mãe, olha meu caminho, vê se ele está bom. Se ele não estiver bom, me tira. Essa amizade está boa no meu caminho, esse casamento vai ser bom para mim, ficar noivo vai ser bom ou não, vou casar ou não, compro bicicleta ou não, tudo pergunta para ele. Nós vamos ter chance de errar menos. Então, coragem, viver a Páscoa, por isso que o reino de Deus vem, a força, é uma guerra, porque ele tem que vencer o nosso eu, o nosso egoísmo, tem que começar a ser trabalhado em nós. É uma nova consciência, um novo despertar. Mas que bom que Deus ressuscitou, e é possível essa esperança de sermos transformados, porque é tudo que Ele deseja. O que Ele espera? Que a gente queira. Então que Deus, que por intercessão de Nossa Senhora, que é nossa mãe, que ela nos dê a graça da gente desejar Deus. Guardem isso. O cristianismo e a oração é a religião do desejo. Deus nos deseja. É preciso que eu deseje Deus. Eu quero desejar estar com Ele. Eu quero desejar conhecer o meu Pai. Eu quero desejar ver todo mundo que já foi antes de mim. Eu quero ver muita gente. Eu quero desejar uma relação íntima com Deus, ser mais íntimo dele do que de mim mesmo. Isso é a religião do nosso cristianismo, é a religião do desejo. Vamos pedir a Nossa Senhora que desperte em nós o desejo de amar e servir a Jesus, de ter um coração semelhante ao dela, somente para amá-lo e servi-lo. Que ela, por intercessão dela, né, nos conceda as graças que a gente precisa, para que a gente cumpra na nossa vida
a carta de São Paulo aos Colossenses, a carta de Tiago e cada palavra que o Senhor proferiu, para que a gente possa um dia, junto com ela, estar no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Você pode ficar de pé?